Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos continuar os estudos na Divina Vontade. O trecho do dia 1º de abril de 1928, volume 24. Necessidade da prova. Qual será a prova dos filhos do reino divino? Quem vive na divina vontade oferece a Deus atos dignos de um rei, a longa história da divina vontade. Meu abandono no querer divino é contínuo, mas enquanto estava toda abandonada nele, pensava em mim. Qual será a prova que Jesus quererá para aqueles que viverão no reino da divina vontade? Se Jesus quer de todos uma prova de fidelidade para confirmar o estado para o qual o chama e para estar seguro de poder confiar à criatura os bens que quer dar-lhe, muito mais a estes filhos de seu reino, que será o estado mais sublime que possa existir, lhe pedirá esta prova. Interessante, né? Falar de confiança, né? De segurança, porque na meditação passada, Jesus falava disso, né? Que a Luísa estava com medo de sair da divina vontade, e Jesus falava que não tinha como ela sair, né? Que ela estava mergulhada nele, e que ele tinha total segurança, né? De que a alma que não ia sair, por isso ele não precisava mais ficar continuamente como que tendo que vigiar ela, né? Empurrar, né? Corrigir, porque ela ficava assim, mas Jesus não me corrige mais, parece que não presta mais atenção em mim, não me vigia, né? Aí falou que é porque ela estava no fundo, né? Estava mergulhada, e tinha essa segurança. Aí agora ela vai, né? Não é o trecho sequência, né? Esse aqui, o outro era o volume 23, esse é o volume 24, mas é bem interessante, porque fala também de que Jesus também quer poder confiar na criatura, porque para ele dar um bem, ele tem que confiar em quem está dando aquele bem, aquela pessoa, tem que ser alguém de confiança, né, de Jesus, né, porque alguém que vai não jogar esse bem fora, não vai tratar mal esse bem, mas que vai entender o valor desse bem, né? Então aí ela está pensando assim, qual será a prova que Jesus quererá para aqueles que viveram no reino da divina vontade, né? O que ele vai pedir dessas pessoas, né? Aqui, ó, se Jesus quer de todos uma prova de fidelidade, sempre foi assim, se for estudar, né? A palavra de Deus, de todos aqueles que Deus confiava uma missão, ele pedia deles uma prova da fidelidade, para realmente ser algo, porque precisa ser algo feito com amor e uma intenção verdadeira, né? Não é, Deus não quer nada obrigado, sabe? Ser uma coisa obrigada, não, ele quer que seja na liberdade da pessoa mesmo, seja um amor verdadeiro. Então, para confiar um bem a alguém, precisou passar pelas provas, como ele fez com Abraão, como ele fez com Moisés, como ele fez com José, como ele fez com todos aqueles que ele escolheu, né? Como ele fez com os profetas, né? Nossa Senhora também passou, né? Os anjos passaram, né? Então, assim, é comum, não é? É comum, porque precisa do retorno, o outro precisa estar ali mesmo. Jesus também precisou dar essa prova, né? Jesus também, né? Ele também, né, veio para dar essa correspondência ao Pai. Então ele quer de todos uma prova de fidelidade para confirmar o estado para o qual chama, porque tem que ter a confirmação da parte da pessoa,
né? Tem que ser algo muito livre. E que para ele estar seguro de poder confiar à criatura os bens que quer dar-lhe. Aí ela fala, muito mais então, se Jesus, né, testou a humanidade, né, todos os homens escolhidos, muito mais ele pedirá daqueles, né, qual ele chamou para a divina vontade. Muito mais. Aí Jesus vai responder, minha filha, certo que não há segurança sem uma prova. E quando a alma resiste à prova, recebe a confirmação dos meus desígnios e tudo o que lhe é de necessidade e convém para desenvolver o estado a qual é chamada por mim. Então, é muito grande isso. É a mesma coisa, por exemplo, para mim confirmar que os meus alunos, né, como professora, como professora na escola, para confirmar que os alunos realmente estão prontos para a próxima etapa, né? Que aquilo que eles aprenderam, aqueles conteúdos, eles absorveram mesmo aqueles conteúdos, eu preciso passar uma prova, né? O professor precisa passar uma prova e é necessário eles passarem por isso, porque ali na prova, né, vai ser para constar se realmente eles estão bem, se realmente eles aprenderam, né, se realmente aquele conteúdo é uma segurança que eu tenho também de que realmente eles estão aprendendo, de que eles estão bem, né? Uma segurança que eu tenho para poder desenvolver uma outra trabalho com eles, né? É uma segurança que eu tenho de poder desenvolver um outro trabalho com eles depois que eles fazem a prova e são avaliados. É necessário para me saber que realmente eles absorveram, senão eu não tenho essa segurança de que eu posso confiar mais coisas, passar mais coisas que eles vão dar conta porque já aquilo ali já absorveu aquilo que já viram. Então a prova é uma forma também de ver, de testar se o aluno realmente está aprendendo, né? Você está entendendo? Então Jesus é a mesma coisa, ele é o mestre da nossa alma. Então é a mesma coisa que ele faz com a gente. Então, certo que não há segurança sem uma prova. E quando a alma resiste à prova, recebe a confirmação de meus desígnios e tudo o que lhe é de necessidade e convém para desenvolver o estado a qual é chamado por mim. Então, é muito importante isso que Jesus permite, né? Permite situações na nossa vida, testes, para ver se realmente a gente está entendendo, né? Aquele bem, né? Permite situações para ver se realmente você está absorvendo aquilo, se realmente é real, se você realmente quer aquilo, né? Se você realmente entendeu o valor daquele bem, né? Que não são só palavras, né? Precisa ser fatos, atos concretos. E para ver se realmente no seu interior aquilo ficou, sabe? Fixou mesmo. Fixou mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Por exemplo, ele tira, vou falar o que já fez comigo, né? Tira um gosto, né? Para as coisas, né? Até para as coisas dele, né? Eu falo da própria alegria, às vezes, de vir e partilhar. Aí já permitiu, às vezes, eu vim com muito aborrecimento, com muito tédio, até com certo repugnância, como a Luísa fala, né? Uma repugnância de falar, né? Uma repugnância de falar e não vinha nenhuma luz, nada, cabeça fechada, 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 e uma insensibilidade daquelas, né? Mas aí é para ver se aquilo que fixou, se aquela palavra está guardada mesmo no meu coração, se aquilo que a minha inteligência compreendeu, ela compreendeu mesmo, tipo assim, se tornou propriedade da vontade, se tornou realmente real na minha vida. Aí ele tira o gosto e eu vou me mover porque eu sei que ele quer.
porque eu não devo parar, entende? Aí ele que ele quer com isso? Ele quer saber se eu vou perseverar, né? Ele quer saber se apesar disso, se eu vou só me mover se eu tiver algum gosto para fazer, ou se eu tiver luzes, né? Luzes assim grandes, naquela partilha, né? E se eu vou aceitar também não ter, se eu vou aceitar a insensibilidade, né? O estado de ânimo que ele manda. E ali ele prova, né? Ali é uma forma de falar assim, não, realmente ela não se move mais, realmente ela quer aquilo, né? Ela realmente não vai andar para trás, né? Não é um sentimento só. Não é só porque ela fica feliz de vir meditar, não. Ela já sabe o valor daquele bem, então ela não se move por vontade, por sentimento, unicamente porque é minha vontade. E mesmo se eu tirar dela o gosto, né, se eu tirar dela o gosto daquilo, né, se eu deixar ela indiferente àquilo, ela vai e faz a si mesmo. Então são situações que, por quê? Porque você vai lendo isso. Você vai falando, olha gente, Jesus, ele quer, né, ele não quer que a gente se mova por sentimento. Você vai lendo as leituras, os trechos que falam sobre isso. Ó, Jesus quer que seja um amor verdadeiro. Jesus fala que tira os gostos humanos de nós, de tudo. Você vai lendo, lendo, lendo essas coisas, né? Mas para saber que aquilo realmente está compreendido mesmo, assumido, a prova não é para Jesus, é para você mesmo. Ver, olha. Aí te dá aquela segurança de não achar que vai sair. Por quê? Porque você já viu que, nossa, Jesus, realmente o livro do céu é real. Essas coisas acontecem, mas realmente, Senhor, independente disso, Senhor, dá para fazer. Independente de sentimento de qualquer coisa. Se a gente quiser de todo o coração, né? Não é pela nossa força, porque se não fosse aí você vê. É realmente é Jesus que está em mim, senão eu não ia conseguir, né? Aí você vê e fala, não, realmente, é algo assim que já está confirmado naquele bem, já está fixado aquilo, né? Pode tirar de mim um véu, né? E pode permitir tirar a graça. E pode permitir afastar, de certa forma, parecer que nem tá com você, né? Permite você ficar no estado, né? De parecendo assim, que você tá sem graça, né? Tá totalmente sem a graça, assim. Pode tirar de você essa certeza, né? E pode te deixar assim, confusa, meditando, confusa, não entendendo nada, né? E parecendo que você já não sabe mais nada, né? Mas você quer saber ou se você vai continuar assim mesmo, nem que você tem que chegar aqui e ler, né? É isso que ele vai querer, né? Nem que você tem que ser sincero, olha, não tô, hoje tá assim, assim, assado, mas eu vou ler assim mesmo. Então, assim, aí ele vai vendo, né? Não, realmente, ela quer isso mesmo, né? Ela quer isso mesmo. Aí eu posso permitir dar um problema no computador, um problema no celular, situações, e você não fica chateado, você se resigna, né? Aí ele vê, nossa, ela realmente se resigna, ela aceita a minha vontade, ela não quer pôr a vontade dela em nada, né? Então ele vai vendo situações assim, sabe? Ele vai. Isso é pra gente mesmo. A prova não é pro professor, né? É pro próprio aluno, né? Porque depois você vai conversar com o aluno e falar, olha aqui, temos que melhorar nisso, 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 nisso. Olha aqui a prova, né? Tipo assim, é pro próprio aluno ver, né? O rendimento dele, é para ele ter consciência. Olha, professora, nisso eu não prestei atenção. Eu errei nessa questão aqui, ó. Mas aí dá pra ver que realmente quando você fala para me prestar atenção não é brincadeira, né? É porque realmente, né, na hora da prova eu vi que tem coisas que faltou atenção. Tem coisas que eu não tô bom, né? Tipo assim, então é para a própria pessoa, né? Também ficar segura. Tem que ter uma segurança sua, não em você, sabe? Não é uma segurança na sua pessoa, porque você sabe que sem Jesus você é nada. Você não tem segurança em você, sabe? Sem Jesus você não é absolutamente nada, 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 nada. Mas é uma segurança, assim, de que
tá tudo certo, Jesus, que eu não tô vivendo a mentira, eu não tô lendo a mentira, não é ilusão. Eu não tô vivendo a fantasia, essa santidade é real. E é uma segurança também diante de qualquer coisa, né? Que ninguém vai te abalar. Tipo assim, se vem pessoas de fora e falam assim, não existe essa santidade aí que você tá falando. Não existe isso, não. É bom demais para ser verdade. Tira isso de cabeça. Deixa de ser iludido. Não tem como, não. Mas aí você não vai se abalar, por quê? Por quê? Né? Porque você experimentou que aquilo é real, né? Jesus fez você ver, né? Fez você ver na sua vida aquilo acontecendo, né? Se você não visse nenhum fruto, nada, você vê os frutos, você nos contrastes, nas situações, você vê a mudança em você, você vê Jesus. Você vê as situações acontecendo, você vê, não tem como, uma pessoa normal não agiria assim. A pessoa normal, né, com a sua vontade humana, né, agiria como o comum todo mundo agir nessa situação. E eu vejo, não, realmente, essas palavras não são só lidas, elas são concretas na minha vida, né? Eu vejo o Senhor me sustentando nessa situação, me dando força nessa situação. E assim, realmente, aquilo que ele fala, que você fica indiferente, que você fica frio, de que você não é apegado a nada, de que você aceita tudo, aí você vai vendo nas situações que é real aquilo. Não porque você, mas é por Jesus. Você vê que é o Jesus em você, né? Como a Michelle, diante de uma situação, ficou, diante de uma prova, ficou tranquila, diante de uma situação que ela poderia ficar até em pânico, não querer mais e ficar naquele lugar lá do trabalho dela. Ficar pensando já em pânico, traumatizada, assustada, né? E pensando um monte de coisa mesmo dos outros, né? É mal olhado, é isso, é aquilo, né? Situações assim, né? E ela viu que não foi o humano dela que reinou ali, foi o divino. Aí você vê, então o divino realmente está em mim. É nessas situações que eu vejo que Jesus está aqui. É nessas situações que eu vejo que é real aquilo que eu leio, não é só palavras. Então é importante esses contrastes e também é testemunho para os outros também, que vai ver e vai falar, nossa, tá vendo só? Não é brincadeira. Olha que grande prova de que a divina vontade é real. Olha lá, a divina vontade corrigindo uma criatura como que é. E você também é um espectador da vida divina na vida do irmão. Você é um espectador disso, você pode confirmar. Essa confirmação é importante. Olha, é verdade que está no livro do céu, né? É verdade. Olha quando a pessoa se torna luz, né? Haver luz em tudo. Olha só isso. Olha quando é Jesus. Jesus dá para a pessoa uma tranquilidade, uma segurança. Jesus dá uma confiança, né? A pessoa fica assim, abandonada mesmo nele. Ah, seja o que for que tivesse acontecido, seja feita a vontade de Deus. Então, é verdade. O Senhor faz a gente ser pessoas desapegadas, até de si mesmos, né? De tudo, né? Pra você ver, não teve nenhum pensamento maldoso na cabeça dela, só coisa boa. Aí você vai ver, né? É Jesus na pessoa. E aí você vai vendo, né? Você também, você é ator e espectador, né? O que acontece na sua vida, mas o que você assiste também na vida do outro, que é outro Jesus. E vai confirmando. É real, não é brincadeira. É real esse livro do céu. E se antes eu pensava que não era, né? Talvez a pessoa ainda tinha dúvida, né? Por isso que é importante ouvir o testemunho do outro. Aí a pessoa ainda tinha dúvida. Não é brincadeira isso aqui não. Tá na hora de eu começar a ler com mais atenção esse livro. Tá na hora de eu dar mais atenção para isso. Tá na hora de eu prestar mais atenção no que eu tô fazendo. É real. É real. Quando a alma resiste à prova, recebe a confirmação de meus desígnios. Tá vendo? Então ele dá. Às vezes ele fala depois que você passa. Porque você precisa passar por aquilo. Porque não pode. Tem uma liberdade na prova, sabe? Seria estranho. Por exemplo, eu quero fazer um teste para admitir funcionários na minha empresa. Né? Supor assim, eu sou uma empresária
e quero fazer um teste para admitir funcionários na empresa. E vai depender de uma. Eu fiz um teste e vai depender de uma. Eles têm que dar um tipo de resposta. A pessoa que tiver o comportamento tal que eu estou esperando é a que vai ganhar a vaga. Então, quando as pessoas chegam lá, elas precisam estar sem saber, não é? Do que elas têm que responder. Por quê? Porque eu quero a liberdade verdadeira delas. Eu quero que seja real, entende? Eu quero que seja real, entende? Se eu contar para elas o que eu quero delas, aí todas vão dar aquela resposta, mas não vai ser real. Meio que foi, vamos dizer assim, foi influenciada. Se alguém da minha empresa vaza a informação, aquela pessoa vai vir, mas aí não vai ser real, né? Porque de certa forma alguém interferiu, teve uma interferência ali, aconteceu uma interferência para ela me dar aquela resposta, então não foi real. Ela já tinha uma informação muito clara do que ela tinha que fazer. Então, às vezes, para ser real, né? Porque Jesus não impõe, ele não interfere na nossa liberdade. Tem esse elemento da liberdade nossa, da criatura, né? Para ser algo real, precisa estar na nossa liberdade, entende? Precisa ser real, precisa ver se realmente a pessoa já está aberta para aquilo, se ela realmente está entendendo a proposta, se realmente ela já se abriu para aquilo. Tipo assim, não pode ser algo assim muito, não pode dar na cara. Jesus não pode contar tudo assim, sabe? Não pode dar na cara. Não pode falar, fulano, responda isso, tá? Não pode, né? Porque precisa ser algo da resposta real, não pode ser falso. Não pode ser falso, não pode ser uma coisa que já foi né? Entendeu? Então, se ninguém sabe, né? Ali, a pessoa que absorver, que entender, você vai ver que foi real, né? Aí eu posso confirmar, você está contratada, entendeu? Então é como se fosse assim também, que às vezes ele deixa você passar pela situação e não te abre os véus, porque precisa de uma liberdade sua, não pode ser algo muito assim, não, eu fui empurrada para dar essa resposta, foi imposto sobre mim isso, eu já fui condicionada a dar essa resposta, não é uma condição, não é uma coisa assim condicionada, né? É uma verdade, é uma resposta real. E aí vai ver se a alma está livre para dar aquela resposta ou não. Então é na liberdade da criatura, né? Aí te permite a situação, espera, né? Você passar e depois confirma para você. Olha, filha, eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Aí você vê, nossa, Jesus. Aí vem um monte de luzes de entendimento daquela situação. Filho, eu deixei você passar por isso, 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 por isso. Então, ele faz assim, né? Porque é uma liberdade. É uma liberdade que ele tem. Por exemplo, quando teve né, que Jesus pediu, né, para que não teria mais aquele grupo que a gente tinha, né, da cidade, porque é, por um zelo da divina vontade, né, porque muitos estavam, não partilhavam, não tava, era muitas luzes sendo dadas e pouca correspondência, né, então por um zelo de amor do Senhor, né, por um zelo de amor do Senhor, ele falou, corta, né, tipo assim, tira o grupo, tira o grupo. E aí é uma forma também de nos provar. Por quê? Porque quando tira o grupo, o que acontece? Alguns ficam e outros vão. Alguns falam, se movem e mudam, outros se calam. E aí também é uma forma de Jesus ver, confirmar para a pessoa e para ele mesmo e para a pessoa quem realmente está por ele ou quem estava por grupo. Quem estava só por um status de estar em um grupo ou estava por pessoas.
E quando ele viu, olha, muitos foram, muitos se calaram, falaram assim, realmente não amavam, realmente não estavam ali de coração, realmente. Então serve para realmente confirmar. E aqueles que correram atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Que viram, nossa mãe, eu tenho que mudar, né? Tenho que mudar, né? Por Jesus, né? Eu tenho que dar valor. E correram atrás, aí ele viu também, nós, se realmente quer mesmo. Não era o grupo que mantinha aquela pessoa. Então eu tirei um lugar que eu poderia dizer assim, uma segurança, um grupo, né? Mas ela não é o grupo. Ela não é o grupo, ela tá comigo mesmo. Não é, ela não é alguém que está no grupo, pensando em grupo, pessoas, está junto com alguém. Não, é alguém que está comigo, é alguém que quer somar comigo, é alguém que realmente está ali. Então, tudo ele testa, né? Para o nosso bem, né? Tudo ele testa para o nosso bem, entendeu? E para a gente também conhecer nós mesmos, né? Conhecer o que está no nosso coração, porque quando passa esses testes, é necessário também para a gente ver o que está no nosso coração. E não nunca se vê com a mentalidade errada. Tipo assim, às vezes o que vai aparecer é a nossa miséria. A confirmação que vai chegar para nós é de que ainda tem uma miséria ali. É de que tem um apego ali. É de que ainda tem coisas que tem que mudar. É o que aconteceu comigo, né? É o que aconteceu comigo. O Senhor tirou de mim uma graça, né? Tirou de mim, me deixou numa escuridão, vamos dizer assim, deixou numa situação assim, de eu estar me sentindo muito mal na live, muito mal mesmo, né? De estar se sentindo bloqueada e aquilo me incomodando, né? E era tipo assim, foi uma privação que ele permitiu, né? Me senti incomodada, me senti travada, né? Com medo de não conseguir falar nada, de não ter o que falar mesmo, me sentindo confusa, enfim. E ele afastou naquele momento a graça. Eu não tinha, mas era uma prova, né? Era uma prova. Só que eu fui sair da live. Eu saí. Eu escolhi sair. Aquilo me incomodou tanto que eu fiquei me sentindo mal. Eu falei assim, não, se eu tô aqui desse jeito, eu não devo estar desse jeito. Não devo estar indisponível desse jeito. Não é justo. E eu entendi tudo errado, né? Na verdade, eu tinha que estar. Nem se fosse para virar e falar assim, gente, a verdade, está acontecendo isso comigo, mas eu concordo com tudo que vocês estão falando aí. Vocês desculpa aí qualquer coisa. Nem que eu pegasse e lesse, ó, eu gostei dessa parte que Jesus aqui, ó, e só lesse, né? Mas naquele momento afastou de mim a luz e era para mim ser simples, falar a verdade do que estava acontecendo ali, mas permanecer, é o que ele queria de mim, que eu ficasse, porque provava que eu estava ali por ele, não por mim, não por uma estima, não só vou ficar se eu tiver coisas boas para falar, coisas bonitas para falar. Só que não foi o que aconteceu. Eu saí. E aí eu vi que eu não passei no teste. E é horrível não passar no teste, você não fica feliz. Você fica péssimo, porque confirma que você ainda tem qual que é a confirmação, mas ainda é luz. Tá vendo por que a gente não pode se afastar? Ainda foi luz. No sentido de lei não é legal não passar no teste, tá? A gente não fica feliz mesmo, não, porque a gente fica aniquilado, destruído, né? Chateado. Faz parte também, é uma correção. A humilhação serve para purificar também. Tudo é luz na divina vontade. Você vê sempre o copo cheio. E ali naquele momento, claro que naquele momento eu não tive essa cabeça, né? Essa iluminação que Jesus deu depois, eu não tive, né? Mas eu fiquei muito mal. E para mim foi confirmado que naquela situação ainda tem um humano, ainda tem amor próprio, né? Ainda tem coisas. Então a prova foi de que ainda tinha coisas que a gente precisava morrer, deixar resistências, né? Enfim, mas Jesus queria me afastar? Jesus quer que a gente fique com culpa? Não, né? Ele quer que a gente se perdoa, entenda, né? E se firme mais. Essas coisas têm que servir para você
se estreitar mais ainda com Ele. Justamente porque você vê o seu nada, o conhecimento de si mesma, né? E vê quem é Ele. E vê, meu Deus, eu preciso ficar mais ainda firme, mais atenta ainda a você. De tão, né, de tão nada que eu sou, de tão nada que eu sou, eu preciso mais ainda. Então, esse era a prova, só que eu levei um tempo, né, e depois ele meio que testando ainda, esperando, né, a minha resposta àquilo, porque eu fiquei muito mal. E depois eu entendi que não, que a reação que eu deveria ter é outra, que mesmo diante dessa situação, eu deveria me perdoar, né, eu deveria me perdoar, não é fazer igual Adão que se escondeu, né, é assumir, realmente eu errei, entendi errado, mas, né, se perdoar, pedir perdão e fixar mais ainda, né, e se aproximar mais ainda dele, né, e voltar, né, então eu demorei a dar uma resposta, né, diante da situação, demorei a entender, né, eu demorei a entender, mas aí, beleza, aí depois disso nunca mais, graças a Deus. Nunca mais, nunca mais. Tanto que agora eu, né, fico muito livre na live. Muito livre, né? Justamente porque percebi, não esquece de mim. Não interessa esse sentimento, não interessa nada. Não interessa se vai estar passando mal na live, não vai estar. Né? Não interessa essas coisas, só interessa a vontade de Deus. Essas coisas aí a gente passa por cima, não tem importância, né? Então, assim, então depois fixou mais ainda. Então, ou seja, você se estreita mais ainda a Deus. E é isso que ele quer. É tipo quando a criança, o menino quer tanto e pede, me dá uma segunda chance, me deixa eu fazer essa prova de novo, me dá uma recuperação aí, por favor, né? Porque quer, né? Porque me dá mais uma chance, né? Então, ele quer essa insistência sua. Ele quer isso. Não pode ser algo imposto, tem que ser na sua liberdade. Entendeu? Então ele vai esperar isso. Ele vai esperar isso. E depois, quando você vai ver de novo, você só vê luz, né? Porque você vê luz em tudo, né? Você vê luz em tudo, 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 né? Então isso serve, se você não estava totalmente assim, tão fixada numa coisa, serve para te fixar, entendeu? Serve para te fixar, porque até fazendo errado você aprende. Porque até quando você não fez certo, você aprende. Eu aprendo muito assim, né? Aprendo muito assim, né? Então, e aceitar o jeito também de aprender. O jeito que Jesus educa a sua alma. A didática de Jesus, né? Como ele ensina, né? E o que seria o mal nisso, né? Afastar por causa disso. Ah, então não me ama coisa nenhuma, não. Não me ama coisa nenhuma de jeito nenhum. Essa pessoa não me ama coisa nenhuma, não. Ela só me ama na hora do vem a nós. Ela só me ama se recebe luzes, ela só me ama se sabe falar, ela só me ama se tem essas coisas. Ela quer alguma coisa, ela não quer só eu não sou tudo para ela. Ela quer alguma coisa, ela quer se ver bonita, ela quer se ver bem, ela quer se ver assim, assim, assado. Então não é eu que ela ama, então também serve para confirmar quem é o seu amor verdadeiro. A prova também serve para confirmar para você mesmo o que está no seu coração. O que move o seu coração, né? Qual a intenção que está no seu coração quando você se aproxima da vontade de Deus? O que você tem expectativas humanas? Aí eu quero o livro do céu, né? Para mim, para mim ficar bem na minha vida, né? No meu casamento, na minha família, na minha paróquia, né? Eu quero o livro do céu para me falar que eu conheço, né? Para as pessoas. Por que você quer, né? O que você quer, né? O que te move? Então, essas provas também servem para confirmar isso para você mesmo, para nós. O que nos move? É Deus? E se essa confirmação vir de que ainda não é Deus, de que ainda tem algo nosso, serve para a gente se estreitar mais ainda com Deus, não para a gente fugir. Que é isso que Ele olha também. O que você vai fazer depois disso também?
Porque às vezes o maior teste não é nem se você vai acertar de primeira, é o que você vai fazer se não acertar. É o que você vai fazer. Ele quer saber o que você vai fazer. Vai fugir do paraíso, né? Vai se esconder e vai culpar. Ah, não. A culpa é de fulano de tal que não me ajudou. A culpa é de fulano de tal aí, ó. Né? Não, não. A culpa é de fulano que não explicou bem pra mim. A culpa é de fulano que fez isso comigo. Ah, a culpa é do meu marido. A culpa é do meu marido que não tá deixando eu viver na divina vontade. A culpa é do meu celular, que é muito ruim. A culpa é da internet, que é uma porcaria aqui na minha cidade. A culpa é dos meus filhos que ficam chorando, me chamando. Não, a culpa é do pároco que falou comigo que isso não é coisa boa que eu tô fazendo, não. A culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é do meu trabalho, eu trabalho demais. Aí a culpa é da minha saúde que não tá boa, né? O que que você vai responder, né? Então é muito importante para ele confiar os desígnios dele. Não, não é maldade de Jesus, não é zelo com a própria vontade divina dele e com a sua alma também. Por quê? Porque negar essas verdades, jogar, fazer pouco disso é pecado contra o Espírito Santo. É pecado contra o Espírito Santo. Entende? É melhor salvar uma pessoa afastando ela disso para que ela não se perca, né? Por não saber dar valor a esses conteúdos, é melhor salvar mesmo, santidade humana, entendeu? É muito sério. E para Jesus também, para não perder a alma, ele faz isso, por um zelo que tem com aquela alma. E pelo zelo que tem com a vontade divina dele, que não pode ser tratada com desdém. Não pode. Não pode. Aí faz igual ele fez com Adão lá, né? Afastando ele da árvore pelo bem dele. Entendeu? Então quando ele permite bloquear alguém ir, é pro bem. Nunca é pro mal. Nunca é pro mal, né? E tudo que ele é de necessidade convém para desenvolver o estado a qual é chamado por mim. Tá, que eu li. Por isso eu quis provar a Adão, aí ele falando a Adão, para confirmar seu estado feliz e o direito de rei sobre toda a criação. Então, por isso ele quis provar a Adão, para confirmar o seu estado feliz, o direito de rei sobre toda a criação. Mas como não foi fiel na prova, né, no teste dele, e ele fala que era pro Adão, era pro Adão o teste mesmo, né, porque o Adão deveria corrigir a Eva, né, o Adão deveria dizer não. E depois ele ainda culpou, né? Culpou a Deus. Ele não pediu perdão, ele não disse que errou. Ele nunca disse que errou, ele não falou que errou naquele momento, ele não disse que errou, né? Ele ficou arrumando desculpa, justificativa. Porque é isso que quando entra a vontade humana acontece. A pessoa arruma desculpa, justificativa. Ela não assume, ela não assume. Ela prefere dizer que Deus errou com ela. Ela prefere dizer que é Deus que errou com ela. Que é Deus que não deu informação para ela. Que é Deus que não deu a luz para ela, né? Do que dizer assim, não, fui eu que não prestei atenção, né? Entendeu? Mas como não foi fiel na prova, por justiça não podia receber a confirmação dos bens que queria dar-lhe, seu Criador. Então, é justiça, né? E quando a pessoa é fiel, ela recebe. É justiça ela receber a confirmação dos bens, né? Porque na prova o homem adquire o selo da fidelidade. Olha isso, gente. O selo da fidelidade que o põe em direito de receber os bens que Deus tinha estabelecido dali no estado ao qual a alma era chamada por ele. É muito grande, né? É muito grande isso. Quem não é provado pode-se dizer que não tem nenhum valor. Olha, nossa Senhora. Ai, meu Deus, tô com a tosse insistente, né? Vamos lá. Porque na prova o homem adquire o selo da fidelidade. Então, Nossa Senhora também passou por essa prova, né?
também para ter o selo da fidelidade, né? Todos passam, não queira não passar, né? Não queira não passar. É igual quando você vai aprovar a criança, né? Para ganhar a aprovação lá, o boletim lá, com as notas tudo azul, né? Aprovado, ela tem que passar pela prova. Que o põe em direito de receber os bens que Deus tinha estabelecido, dali no estado a qual a alma era chamada por ele. Quem não é provado pode-se dizer que não tem nenhum valor. Muito interessante isso, né? Porque a gente pode pensar assim. A gente pode pensar assim, nossa Senhora, mas o senhor provando a gente, né? Nossa Senhora, a gente é tão miserável assim, tão horrível assim, tão assim, como que fala? Tão indigno de confiança sua, né? O senhor tem que nos provar, porque se a gente só dizer que te ama não é o suficiente, Senhor. Mas é uma forma de valorizar a própria criatura, de valorizar a própria criatura, foi o que eu entendi. É uma prova de dizer, primeiro, que aquilo que ele está te dando é importante. Aquilo que está te dando é um bem, né? E ele quer o seu bem. Então ele está te valorizando. Ele está valorizando aquela criatura criada por ele, né? Ele quer um bem para ela. Porque, de novo, voltando para o professor com o aluno. Você dá a prova para o aluno, não é porque você não. Ah, esses alunos são tão ruim que tem que dar essa prova para eles, porque quem garante que eles sabem alguma coisa, né? Quem garante? Deixa eu dar essa prova para eles, porque se não tiver a prova, papel, 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 esses alunos não são nada. Mas a prova primeiro valoriza aquele conhecimento. Faz o aluno perceber que aquele conhecimento é muito importante, que aquilo que está acontecendo ali na sala de aula não é brincadeira, que aquilo que está aprendendo ali não é brincadeira, que é coisa séria e que aquilo é um bem muito grande. As pessoas só dão valor se elas pagam o preço. As pessoas só dão valor por algo se elas pagam por aquilo, se elas pagam o preço, né? Para o próprio aluno, para a própria pessoa, né? Para ela mesma ver, nossa, valeu a pena, né? A prova é uma forma de ver o aproveitamento, né? É uma forma de eu ver realmente, né? Todo aquele conteúdo ali, né? O quanto aquilo foi importante, ver também se eu dei valor àquilo, se eu dei valor àquele conteúdo, se realmente eu estou entendendo. O aluno passa na prova, ele fica satisfeito, ele fica com aquele sentimento assim, nossa, realmente valeu a pena todo o esforço, valeu a pena, meu Deus. Quando você tem por exemplo, um título, um diploma, é uma prova para você ter um título. São provas finais para você ter o seu título lá de médico, né? De uma medicina, por exemplo. É muito importante para ele, né? Porque aí ele vai falar assim, nunca vou fazer pouco disso. Nossa, eu tenho que segurar esse bem com todo o meu coração, porque foi muita luta para adquirir, né? Foi muita luta para adquirir, né? Foi muita luta, né? E o professor confiar que vai ser um bom profissional, que nós vamos colocar aí no mundo para ajudar, né? Precisa passar por esses testes. Para ele ter essa segurança de poder ir lá e levar aquele conhecimento, e para quem está soltando ele para o mundo, né? Entregando ele para a sociedade, né? Então eu penso assim, né? Então,
Como o pai quer saber se o filho está com ele naquilo, se o filho está com ele naquilo, se o filho sabe o valor daquele bem e se o filho realmente no coração dele, na consciência dele, sabe. Se o pai, seu pai, pensa no pai. Vamos pensar no pai, que para pensar em Deus e na divina vontade, nesses bens, tem que pensar no pai com o filho. Se o pai simplesmente tem uma fazenda e tem muitos negócios investidos, se o pai simplesmente passa a escritura de tudo para o filho, né? Mas sem querer saber se o filho sabe administrar, se o filho entende aquele trabalho, se o filho realmente quer aquilo, se realmente o filho quer continuar os negócios do pai, se o filho realmente vai lidar com todos os empresários que o pai já lhe deu, vai continuar o trabalho do pai, vai continuar seguindo direitinho tudo que ele aprendeu, quando tem que plantar isso, quando tem que plantar aquilo, como administrar as cabeças de gado, como fazer isso, as reuniões que têm que ser feitas, os compromissos que têm que ser feitos, enfim, né? Se o pai não pede nada do filho, né, nenhuma confirmação de que o filho queira isso, né, nem sequer, só entrega para o filho, quer dizer que o filho tem pouco valor. Quer dizer que pouco me interessa se o filho sabe ou não sabe. Eu tô dizendo que ele é, tipo assim, inútil, né? Só quero passar isso. Só quero passar isso. Eu só quero entregar, toma, filho. Não me interessa se você sabe, se você tá aprendendo, se você tá aqui só comendo e bebendo na minha fazenda, né? Não me interessa, né? Se você tá absorvendo alguma coisa, se você não tá absorvendo nada. Se você só tá aqui, mas você nem sabe como que eu consegui cada metro quadrado desse terreno, né? Do que eu faço. O pai nem sabe o que o filho tá entendendo, não sabe nada. Quer dizer que esse filho não tem valor. Esse filho não tem valor. O pai é inútil. O pai é inútil. É só alguém que tá comendo aqui mesmo. Não interessa explicar nada pra ele, não. Ele é burro demais, não vai saber nada, não. Não interessa. Não interessa a cabeça dele nisso, né? Não interessa ele absorver isso. Não interessa. Seria tipo assim. Mas Deus pôs valor ao criar o homem. Porque no homem Deus infundiu inteligência, memória e vontade para o homem ter contínua comunicação com Deus e participar por graça daquilo que Deus é por natureza. Então tem um valor colocado ali, né? Na divina vontade, no plano de Deus, quando ele planejou o homem, ele colocou esse valor na criatura, de participar com ele. Então existe esse valor, né? Esse valor que ele coloca ao chamar o homem para participar de todos os bens, não só como alguém estranho que recebe um bem, como alguém assim que é um estranho na casa do pai, né? Que só fica comendo e bebendo e não sabe o valor de nada e não tem inteligência nenhuma e não compreende nada. É alguém assim totalmente ignorante de seu criador, de seu pai, de seu benfeitor, né? Totalmente assim, não sabe nada porque que recebe, não vê o bem, pega as coisas, usufrui, mas não sabe o bem daquilo, para que é aquilo. Nós não fomos criados para ser desse jeito, estranhos aos olhos de Deus, estranhos às coisas de Deus, né? Vivendo assim, de qualquer jeito, sem nenhum entendimento daquele bem, né? Dando valor a nada. Foi assim que a gente foi criado. A gente foi criado para uma vida de inteligência, né? De comunicação com Deus, de conhecimento de Deus, né? De trocas contínuas de amor para com Deus. Então, provar o homem para dar o bem significa que você se importa. Você dá a prova para o seu aluno significa que você se importa com ele. Não importa só me importa entregar o conteúdo. Se eu me importo só em entregar um conteúdo para um aluno e não me interessa se ele aprendeu ou não, quer dizer que não tem valor. Só tem valor eu fazendo aquilo. E Deus não trata a gente, mesmo a gente não, ele não precisando de nós, ele não trata a gente como alguém descartável. Não, não. Então, por que que ele nos prova? Por que que nos testa? E por que que ele espera para nos confirmar cada bem? Não dá uma coisa assim que você não está pronto para receber aquilo? Porque que não quer você... essa... A Ruth é burra mesmo? É imprestável mesmo?
Só entrega para ela, coitada, não vai saber mesmo o que fazer. Não, seria dizer te tratar como alguém sem valor. E ele valoriza que você entenda, ele valoriza que você esteja ali com ele. Ele quer isso, né? Ele valoriza, né? Ele valoriza a sua participação com ele quer isso. Então, que, então quem não é provado, pode-se dizer que não tem nenhum valor. Nem diante de Deus, nem diante dos homens, nem sequer diante de si mesmo. Tá vendo? Não tem valor. Quem não é provado, pode-se dizer que não tem nenhum valor. Indiferença. Nem diante de Deus, nem diante dos homens, nem sequer diante de si mesmo. Deus não pode confiar num homem sem prova. Deus não pode confiar num homem sem prova. Então, se ele quer confiar em você, é uma forma também de valorizar. Por quê? Porque ele te quer filho, e te quer amigo, entende? E te quer amigo, né? Você foi criado por um propósito. Ele mesmo, isto é, o homem, não sabe que força tem. Tá vendo que é importante para você também? Ele mesmo, isto é, o homem, não sabe que força tem. A importância também que você tem para Deus, a importância que você tem para Deus, entende? Ah, é muito grande isso aqui. Então, quem não é provado pode-se dizer que não tem nenhum valor, nem diante de Deus, nem diante dos homens, nem sequer diante de si mesmo. Tá vendo? Ele não quer te tratar assim. O ser humano se trata desse jeito, né? Não valoriza, né? Não valoriza. E Deus não é assim. Deus não é assim. Então, se Deus importa com o seu entendimento, se Ele importa com o que você está entendendo, absorvendo, compreendendo, né? E se Ele te testa para saber se você realmente quer isso, é porque Ele se importa. Não é só a cabeça de Deus pensando, é a Ele na sua cabeça. Não é uma coisa que anula você. Ele não quer anular você. Ele não planejou desse jeito. Ele não planejou sem a sua pessoa. Ele planejou, o plano da divina vontade foi com a criatura, ele reinando no meio dessa criatura. Você está dentro da conta. Mas sem ele você é uma porcaria mesmo, tá? Entende? Porque você foi feito para somar com ele. E sem ele você não sabe a força que você tem. Não sabe. Essa força espiritual da eleição que você tem, daquilo que ele escolheu, daquilo que. Por que que te trouxe? Qual o propósito da sua vida? E é bom pro filho também falar assim, nosso pai. Ai, que bom. Quando o filho trabalha com o pai, vê a satisfação do pai, é uma força para ele também, é uma alegria para ele também. Não nele, ele sabe que não é nele, ele é um nada, né? Mas é uma felicidade de ambos. É uma felicidade de ambos. Então, por que que tá te valorizando e traz esses conhecimentos? Escolheu a Luísa e trouxe de novo os conhecimentos da divina vontade para a Terra? Porque a gente tem valor. A gente não é para ser descartável aí, não, né? Porque ele fala que a felicidade do Criador na criatura e da criatura no Criador é a felicidade para a qual nós somos criados. E ele quer que o homem experimente essa felicidade, que o homem experimente a verdadeira felicidade. Entende? É muito grande, gente. É muita coisa que dá para falar, né? Então vamos lá. É, então, se Adão tivesse resistido, né? Quer dizer, passado no teste, se ele tivesse resistido à prova, todas as gerações humanas teriam sido confirmadas no seu estado feliz e de realeza, né? Que não é vivendo a vontade humana. Miserável, né? Só sem Deus.
mas é nesse estado feliz. Agora eu amando com um amor todo especial a esses filhos de meu querido divino, quis eu mesmo sustentar a prova por todos eles em minha humanidade. Isso aqui é muito grande. Meu Deus, lá na onisciência de Jesus, onisciência do Pai, né? Ele já vendo aqueles que viveriam na divina vontade e falou assim, não vai ficar assim esse plano concretizar. Não vai ficar assim esses filhos do divino querer. Não é porque um rejeitou e todos ficaram sem, quer dizer que agora acabou e quer dizer que não vai ser mais possível ter mais. A justiça de Deus deseja que se cumpra esse propósito de Deus, né? Ele reinando no meio das criaturas. Ter essas criaturas redimidas, governadas e regidas por Deus. E ele não abriu mão disso. Agora eu amando com amor todo especial a esses filhos do meu querido divino, né? Amando esse plano, né? Esse plano inicial, amando esse propósito, né? Ele ultrapassou a dor, né? Do que o Adão despertou, né? De ter saído. A dor da culpa, né? Ele ultrapassou em amor isso, né? E quis eu mesmo sustentar a prova. Então, eu mesmo, então, né? Fui fazer o que eles... Fui ser provado, né? Fui fazer essa prova, fui ser o fiador dessa dívida, né? Por todos eles em minha humanidade, reservando para eles só a prova de não fazê-los fazer jamais sua vontade. Né? Então, tirando o peso da culpa, né? Do qual nós morreríamos, né? Nos redimindo, tirando esse peso, né? Pagando essa dívida, né? E deixando para nós o quê? Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? É porque às vezes a pessoa fica assim, mas carregando a culpa. As pessoas estão levando uma dívida que elas não têm mais. É isso. É o problema da falta de compreensão da redenção. Jesus já nos salvou. A gente precisa assumir isso. Não viver mais como culpado. Não vivendo assim, a minha missão nessa vida é viver e buscar salvação. Meu Deus, a salvação já veio. A sua missão, a missão da humanidade agora. A prova agora que ele quer de nós, reservando para nós agora é o quê? Da nossa vontade humana, voltar para a ordem. Entende que a parte de salvação não foi você que se deu a salvação, não é seu compromisso se salvar. Entende? Não é essa prova que Deus pede de você, se salve. Jesus salvou. É você assumir isso. Assumir isso. E, claro, assumir a salvação não é só falar, eu aceito a salvação, é viver como redimido. E aí você vai entrar na humanidade de Jesus e absorver tudo de Jesus, tudo o que ele é, né? E viver a vida, né? A imitação dele. Beleza, mas não vai parar só nisso. E vai dar a sua vontade humana, né? Viver a divina vontade, né? Ou seja, fazer o retorno daquilo que Adão deixou. Jesus conseguiu isso, as duas coisas, né? Conseguiu as duas coisas. Então você vai fazer o retorno à vida na divina vontade, voltar à ordem. Aqui, ó, reservando para eles, porque isso não fez pra gente. Jesus não deu. Eu dou a vontade humana de todo mundo agora e assim que eu morrer na cruz, todos vão estar na divina vontade. Assim que eu morrer, todos vão estar na divina vontade. Não, não, né? Não foi assim. Cabe à criatura voltar, reservando para eles a prova, ou seja, é um teste, estamos em um teste. Estamos em uma... cabe a nós uma missão. A prova é uma missão, a prova é uma tarefa. Cabe a nós a tarefa de voltar à ordem. Cabe a nós a tarefa de voltar à ordem. Jesus salvou, Jesus redimiu, abriu a graça,
para sermos regenerados da culpa, né? Mas, e diante da divindade? Diante daquilo qual que foi o que Adão deixou? Ele desobedeceu a Deus, deixou de amar a Deus, deixamos de amá-lo. Então temos que voltar, né? Voltar de novo a esse equilíbrio, né? Ao propósito para qual nós somos criados de amor, de ser amor, de viver o amor, de amar o nosso Criador. Entendeu? Senão só e sempre a minha. Quis eu mesmo sustentar a prova por todos eles em minha humanidade, reservando para eles só a prova de não fazê-los fazer jamais sua vontade. E tendo pede mais nada de nós. Quando você dá sua vontade humana, você já deu tudo. Entende? Você já deu tudo. Senão só e sempre a minha. Senão só e sempre a minha. Então, nunca fazer sua vontade. Fazer qual, então, vontade? Se eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer qual? A de Deus? Senão só e sempre a minha vontade. Para lhes reconfirmar, retorno. Reconfirmar todos os bens que são necessários para viver no reino do meu filho. Então, é da sua vontade. É da sua vontade. É o que ele quer, a resposta que ele quer agora. É a prova que ele quer, né? Da sua vontade humana, né? Para poder receber todos os bens que são necessários para viver no reino do Filho Divino. Com isso, lhes fechei todas as portas de saída. Então, quando você dá a vontade humana para Deus, acabou. Não tem como sair da divina vontade. Se deu mesmo, não. Com isso, lhes fechei todas as portas de saída. Ungi. Então, não tem perigo você fazer igual a Adão, né? Fechou todas as portas de saída. Na humanidade de Jesus, uau! Com isso, lhes fechei todas as portas de saída. Ungi-os de uma força invencível. Que isso, gente? Meu Deus! De maneira que ninguém poderá entrar nos recintos altíssimos do meu reino. Então não tem demônio, né? Não tem demônio, não tem, né? Não tem. Se deu sua vontade humana, não tem demônio. Não tem demônio, não tem demônio, não tem serpente, não tem serpente, não tem serpente, não tem serpente, né? Você vai estar fechado nessas portas, revestidas de luz, né? Nesse recinto. Se deu sua vontade humana. Agora que ontem eu estava perguntando assim, mas Jesus, por que que o senhor fica falando que não tem como sair, assim, uma explicação assim, mas, né? Jesus fez com que não tivesse como, né? Ah, eu não sei falar direito, né? Sobre essas coisas, mas é muito grande, né? A gente fica assim, né? Quando não sabe falar, a gente fala assim, é muito grande, Jesus, né? Mas tá bom, amém, né? Amém. Porque quando eu mando, ó, olha que interessante. Porque quando eu mando que esta coisa não se faça, é uma porta que deixo, é uma porta que deixo por onde o querer humano pode fazer sua saída. É uma ocasião que a criatura tem sempre para poder sair de dentro de minha vontade. Mas quando eu digo daqui não se sai, todas as portas ficam fechadas. Meu Deus, é muito lindo, meu. Nossa, eu tava perguntando ontem, eu tava pensando nisso, né? E o trecho complementa o outro. Ai, meu Deus. É muito incrível, gente. Porque quando eu mando que esta coisa não se faça, como aconteceu com Adão e Eva, né? É uma porta que deixa, por onde o querer humano pode fazer sua saída, né? Eles podem fazer, eles podem não obedecer. É uma ocasião que a criatura tem sempre para poder sair de dentro de minha vontade. Mas quando eu digo daqui não se sai, todas as portas ficam fechadas. A debilidade vem fortificada. E só lhes resta a decisão de entrar
para não sair mais. O bem, de fato, não entrar. Então, eu entendi que se a pessoa fala assim, olha, tem hora que eu faço minha vontade humana, tem hora que eu faço a de Deus, é porque ela ainda não entrou, né? Ela ainda tá namorando, né? Mas ela não entrou mesmo. Mas se ela entrou, se ela quer de todo o coração, não tem como sair. Só lhe resta a decisão de entrar para não sair mais, ou bem, de fato, não entrar. Portanto, para viver no reino de meu querer, estará só a decisão. Só a decisão. Então é isso. Por que não sai? Porque você não quer. Por que não sai da divina vontade? Porque você não quer, porque você decidiu fazer a vontade de Deus. Pronto. E a decisão levará ao ato cumprido. Uau! Uau! Incrível. Não estou fazendo assim com você? É pergunta, né? Não estou fazendo assim com você? Não grito sempre do fundo do teu coração que nada ousa entrar nele, senão somente minha vontade? Sim. Ela, como centro de vida, com sua força onipotente, com sua luz deslumbrante, tem tudo fora de você, e eclipsando tudo faz correr seu primeiro movimento de vida em todos seus atos e domina e reina como rainha. Nossa, gente, é tão bonito isso aqui. Eu vou dar aula, eu vou meditar com mais calma essa parte, porque é muito lindo. Nossa Senhora,